Glória a Deus. Salve a igreja na paz do Senhor, amém? Bom, eu estou muito feliz de estar com essa oportunidade, ministrar a palavra do Senhor. E principalmente porque hoje a igreja está muito bonita. Vocês deixam essa igreja muito bonita, amém? Bom, prometo a vocês que essa palavra vai ser uma palavra rápida, mas para que nós venhamos ter total entendimento daquilo que Deus quer falar, eu peço que você preste atenção redobrada nesse momento. Daqui a pouco nós teremos um momento que é o momento mais importante de todos os cultos, que é o momento da Santa Ceia. Então, vamos lá. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 50. Nós vamos ler do versículo 15 até o 21. Gênesis 50, verso 15 ao 21. Diz assim a palavra de Deus: Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: E se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José dizendo: Antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: Peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: Não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Amém? Podeis assentar. Esse é o texto que nós vamos usar como texto base para essa ministração. Mas antes de começar, eu quero explicar a você como o Senhor nos entregou essa palavra. Primeiro eu gostaria de perguntar: quantos aqui já receberam uma promessa de Deus? Amém? Se não é todos, é quase todo mundo. E quantos de vocês já receberam a mesma palavra 2, 3, 4 vezes? Eu quero dizer uma coisa para você, que talvez você até fique um pouco chateado comigo. Mas se Deus ele precisar falar mais de 2 vezes com a gente, a primeira é a palavra, a segunda a confirmação. Se ele precisar falar uma terceira, uma quarta vez, é porque ou nós não estamos caminhando para aquilo que ele deseja para nós, ou nós estamos desanimando no meio do caminho. Amém? E eu posso dar o exemplo a você de Noé, que foi um homem que recebeu apenas uma palavra, apenas uma vez. Depois Deus nunca mais falou com ele, enquanto ele não construiu a arca. E mesmo assim, ele prosseguiu e fez aquilo que Deus mandou. Mas, como eu estava falando, esta palavra chegou a mim num momento muito importante. Deus falou comigo e já fez a mesma promessa com as mesmas palavras várias e várias vezes, assim como muitos de vocês. E chegou um momento em que eu estava desanimado e não estava prosseguindo para o alvo, para aquilo que Deus prometeu. Nesse momento, mais uma vez, Deus usou um servo seu para falar com as mesmas palavras, a mesma promessa, mas dessa vez ele falou uma coisa diferente. Ele falou que Deus, ele estava me amadurecendo para que eu pudesse viver o propósito que ele tinha para mim. Deus, ele não ia permitir que eu vivesse aquilo que ele tinha para mim, todas as coisas boas, todas as promessas, a vida extraordinária que ele tem para mim e para você. Ele não iria deixar que eu vivesse isso enquanto eu não estivesse maduro o suficiente. Amém? E foi assim que essa palavra, ela chegou até mim. E a partir desse momento em que Deus falou isso para mim, sobre o amadurecimento, sobre o processo, eu busquei entender como seria o processo do amadurecimento, para que eu pudesse passar mais rápido por ele,
para ver se tinha algum atalho, alguma coisa para que eu pudesse viver logo a promessa de Deus. Porque afinal de contas, é isso que todo mundo quer, não é? Todo mundo quer viver aquele momento perfeito onde Deus vai nos entregar tudo que Ele prometeu. E eu queria achar um atalho para chegar nesse momento. Mas a única coisa que eu descobri é que não existe atalho, só existe o processo. Amém? Bom, nós lemos agora em Gênesis no capítulo 50 a história final de José, depois que ele se tornou o governador do Egito. Mas antes dele se tornar governador do Egito e seus irmãos reconhecerem ali a sua superioridade, reconhecerem que Deus estava usando ele realmente para salvar a vida de muitos, José ele precisou passar pelo processo do amadurecimento. Amém? Quando nós lembramos da história de José, nós lembramos que ele passou por coisas muito ruins, que seus irmãos jogaram ele num poço, venderam ele, e nós pensamos que na história de José, os malvados são apenas os seus irmãos, os vilões são os seus irmãos, e que José é 100% bonzinho na história, não é verdade? Mas, se nós formos lá em Gênesis 37, nós vamos ver um José que aos 17 anos, que a Bíblia nos fala que ele tinha 17 anos, ele era um jovem extremamente mimado, fofoqueiro, chato, ingênuo. A Bíblia nos fala que José, ele era o filho da velhice de Jacó. E então eu vejo Jacó como sendo um papai vovô de José. Meu filho já está para nascer, já tem um avô babão aqui, 2 avós babões aqui. E eu imagino que Jacó era do mesmo jeito com José. Sabe? Deixar correr solto, dar muitos presentes, mimar muito. E por isso, José, ele tinha essas atitudes. A Bíblia nos fala que José, ele ia ao campo onde estavam os seus outros irmãos e sempre trazia mais notícias dos seus irmãos. Eu não sei se os irmãos dele eram tão ruins assim, eram tão perversos. Não é possível que eles não fizessem uma coisa boa para José contar para o seu pai. Mas toda vez que ele voltava com seu pai, ele sempre trazia mais notícias. Isso está na nossa Bíblia. A Bíblia nos fala que José ele ganhava presentes diferentes dos seus outros irmãos e ficava desfilando com esses presentes na frente dos seus irmãos. A Bíblia nos fala que José, ele era chato e intrometido. Quando ele falava, seus irmãos eles não gostavam e mesmo assim ele continuava falando. Se eu for perguntar aqui, quantos aqui tem irmão mais novo? Irmão mais novo. Quantos identificam esse José chato, fofoqueiro, inconveniente com seu irmão mais novo? Então nós vemos que os irmãos de José não estão sozinhos. Cuidado, você pode ser um irmão de José. Bom, mas essas características tornavam José uma pessoa malvada, um vilão da história. E eu digo a você que não. José, ele apenas era imaturo, assim como eu, assim como muitos de vocês. E José, ele precisava passar por um processo para poder alcançar aquilo que Deus tinha para ele. Amém? O processo de José, ele começa com 2 sonhos. E agora eu vou dar uma corrida porque eu quero chegar numa outra parte da ministração. Estou falando muito devagar. O processo de José, ele começa a partir de 2 sonhos. No primeiro sonho, José, ele sonha ali que ele e seus irmãos estão amarrando feixes de trigo. E os 11 feixes de trigo que os seus irmãos estão amarrando se dobram ao feixe de trigo dele. Seus irmãos escutam, não gostam, resmungam, falam para ele que ele está viajando, que os irmãos dele vão se prostrar a ele porque ele é o mais novo. Mas José continua falando, porque ele era chato, imaturo e ingênuo. E José fala o seguinte, que ele teve um outro sonho, e ele sonha que o sol, a lua e 11 estrelas se dobram diante dele. E dessa vez não é só os seus irmãos que ficam chateados, seu pai também fica. O pai de José olha para ele e fala assim, quer dizer que eu, tua mãe e teus irmãos vamos te servir? Tu que é o mais novo? Chegou agora e já quer sentar na janela?
E assim começa a história de José. E depois disso, depois que José recebe essa promessa, porque as promessas para as nossas vidas, como eu falei no começo, todos nós aqui já recebemos uma promessa de Deus, amém? As promessas nas nossas vidas, elas podem vir de diversas maneiras. Pode vir através de sonhos, como foi com José. Eu acredito que tem pessoas aqui que já receberam promessas através de sonhos. Pode vir através da boca de profetas, como é no meu caso. Pode vir através da leitura da palavra. A promessa de Deus, ela vem de diversas formas. E uma vez que a palavra de Deus, que a promessa é lançada nas nossas vidas, o processo se inicia. Amém? E o processo de José se iniciou. Porque aquele José que era fofoqueiro, mimado, ingênuo, ele não tinha a capacidade para ser o governador do Egito que ele havia de se tornar. Então, no começo do processo de José, a primeira coisa que aconteceu com ele foi ser jogado numa cisterna por seus irmãos. Quando José ele é jogado na cisterna, ele é humilhado por seus irmãos. Seus irmãos mostram a ele que ele é fraco, que ele é pequeno, que ele jamais dominaria sobre eles, como o Senhor havia falado para ele. Amém? Na segunda parte do processo, José ele é dado como morto para o seu pai. A pessoa que é dada como morta, por um momento, as pessoas choram, ficam de luto, mas logo ela é esquecida. Logo vem o esquecimento. Morreu, já era, acabou. Depois disso, José ele é vendido como um escravo. Você imagina, o filho mais amado de seu pai, que recebia os melhores presentes, de uma hora para outra, ser desvalorizado, ser tratado como um simples escravo. Depois de ser vendido como escravo, aparece uma luz, uma esperança. José, ele vai para a casa de Potifar, que é um homem muito importante, e lá Potifar, ele confia a José todos os seus bens. Então a promessa que Deus fez a José, se você for olhar, de certa forma ela começa a se cumprir. Porque qual era a promessa? Era para ele ser um governador, era para ele dominar sobre as pessoas, ser um gerente. E ele se torna um gerente da casa de Potifar. É um pouquinho menos que o governador do Egito, mas já é alguma coisa, amém? E quando José acha que ele está lá abafando, estou aqui, sou governante dessa casa, tudo está indo bem, Deus está prosperando essa casa, Deus está prosperando a minha vida. José ele toma uma rasteira e vai para a prisão. Quando José ele está na prisão, ele incrivelmente, mesmo depois de passar por tudo isso, ele continua ajudando as pessoas que não mereciam. Ele revela sonhos, usa o seu dom, aquilo que Deus entregou para ele, para ajudar as pessoas que estavam praticamente na mesma situação que ele. Mas, um momento, essas pessoas, elas sobem de cargo, elas dão uma melhorada de vida e esquecem daquele que ajudou elas lá atrás. E José continua no mesmo lugar, amém? Mas tudo isso faz parte do processo. E quando José achava que não tinha mais esperança, que ele ia passar o resto da sua vida na prisão, de uma hora para outra, Deus dá um sonho para Faraó que ele não consegue interpretar. E de uma hora para outra, toda a vida de José muda. Literalmente vira de cabeça para baixo. Porque num dia ele está na prisão, esquecido, humilhado, desvalorizado. E no outro dia ele é governador do Egito. Glória a Deus! Falei tudo isso para você entender qual foi o processo que José precisou passar para poder chegar ali na promessa que Deus tinha para ele. Mas eu quero dizer que nas nossas vidas não é diferente. Nós precisamos passar pelo mesmo processo que José passou para que nós venhamos alcançar a estatura de varão perfeito, como a palavra de Deus fala, para que nós possamos viver as nossas promessas, aquilo que Deus prometeu a nós, amém? Quero que você abra a sua Bíblia no livro de Gálatas, no capítulo 4, nós vamos ler do versículo 1 ao 7, Gálatas 4, do verso 1 ao 7, nos diz o seguinte: digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo,
No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e Ele clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Amém? Sabe aquela promessa que Deus fez a você 1, 2, 3 vezes? Aquilo que Ele prometeu te entregar. Para alguns aqui, Deus prometeu um ministério pastoral, um ministério de levar a palavra. Para alguns aqui, Deus prometeu que seria um ministro de louvor e que seus louvores tocariam nas nações. Para outros aqui, Deus prometeu que seria um grande empresário e que iria ajudar a levantar a obra de Deus. Para outros aqui, Deus prometeu que a sua família seria salva. Amém? Para outros aqui, Deus prometeu que seus filhos voltariam para a casa de Deus. Para uns aqui, Deus prometeu uma casa, um carro, e não há nada de errado nisso. Deus, Ele faz promessas a nós de acordo com as nossas necessidades e de acordo com o propósito dEle para as nossas vidas. Amém? Aqui em Gálatas, no capítulo 4, versículo 1 ao 7, que nós acabamos de ler, nos diz que essas promessas, essa herança que Deus, Ele promete a nós, ela já é nossa. Se Deus te prometeu um ministério pastoral, se Deus te prometeu um ministério apostólico, esse ministério já é teu. Se Deus te prometeu uma casa, te prometeu uma família aos pés do Senhor, a sua família já aceitou Jesus e já está aos pés do Senhor. Amém? Mas a mesma palavra nos fala que enquanto a criança, o herdeiro, é apenas uma criança, ele não pode pegar aquilo que já é dele. Já é dele, mas ele ainda não pode pegar. Ele precisa amadurecer, ele precisa crescer para poder pegar aquilo que já é dele. Você está me entendendo? A promessa que Deus fez a você, ela já é sua. Aquilo que Deus te prometeu já é teu. Nós só precisamos passar por um processo para crescer um pouquinho mais e tomar posse da nossa herança. Amém? Sabe por quê? Porque Deus, Ele não é um pai irresponsável. Ele não é um pai que tem a você uma grande herança e vai entregar para um menino de 10 anos uma Ferrari que vai a 200 km por hora, porque Ele sabe o que vai acontecer. Ele sabe que se Ele te entregar o que Ele tem para você, Ele sabe que é tão grande que você vai acabar se perdendo. Assim como é na minha vida, é na sua vida também. Então, a maturidade, ela não é só receber a herança, ela é sobre sustentar e multiplicar a herança que Deus tem para nos entregar. Amém? Bom, passando para o processo do amadurecimento, eu quero que abra aí em Marcos 26, 29, e é aqui que nós vamos entrar realmente na palavra, e nesse momento eu peço que você redobre a sua atenção. Amém? Quando Deus falou para mim que a única coisa que eu precisava para viver as promessas que Ele tinha para mim era o amadurecimento, e eu fui em busca da palavra sobre o amadurecimento, foi essa palavra que Ele me entregou, e a partir desse momento eu destrinchei toda essa palavra e processei ela por fases, e é isso que eu quero passar para você nessa noite. Quero que você identifique em qual fase você está, em que lugar você está do processo de amadurecimento, e eu quero que você identifique o que você precisa fazer para que esse processo continue e você alcance as promessas que Deus tem para você. Amém? Marcos 4, 26 até o 29 nos diz o seguinte: Ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si só, por si própria, produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita.
Amém? Até aí. Jesus aqui, ele nos conta em parábolas esse processo, que é o processo de amadurecimento para que nós venhamos viver o reino de Deus, viver a promessa que ele tem para nós. Amém? E a primeira fase desse processo é a semente lançada. A semente lançada, se nós formos voltar na história de José, é o sonho, é a promessa, é aquilo que Deus te entregou, seja através de sonhos, através de visões, através da palavra de um profeta, através da palavra de Deus, ou através de um forte desejo no seu coração, porque o Espírito Santo, ele fala assim com a gente. Essa primeira fase da semente, quando a gente recebe a promessa, é a hora que a gente acha que tudo vai dar certo. Se Deus prometeu, ele tem compromisso em cumprir sua promessa, certo? Então, se Deus prometeu que eu vou ser um pastor, um pregador, agora tudo vai dar certo. Minha agenda vai lotar de segunda a domingo, todos os dias eu não vou ter folga. Deus vai me dar a palavra tomando banho, tomando café, Ele vai me dar um discernimento e tudo vai dar certo agora porque Deus me prometeu, certo? Não é bem assim. Depois que a gente recebe a promessa e nós temos esse choque, essa alegria, que achamos que tudo vai dar certo porque Deus prometeu, nós vemos que a promessa é da semente. E o que acontece com a semente para ela poder germinar? Primeiro, ela morre. Primeiro a semente ela é jogada na terra, é coberta com terra, ela precisa passar por um processo de morte. Muitas vezes a semente, por estar embaixo da terra, ela é pisada e ninguém sabe pelo que ela está passando. Essa é a primeira fase do processo. E se você se identifica com essa fase de estar num processo de morte, ainda estar embaixo da terra, como José, quando foi jogado no poço por seus irmãos, por estar passando por esse processo onde ninguém vê você, eu quero que você não fique triste, porque se você está passando por esse processo, que é a primeira parte do processo do amadurecimento, quer dizer que Deus escolheu você para viver uma grande obra. Amém? Na segunda fase do processo, é quando ele fala que a semente ela germina e cresce. A germinação de uma semente é o primeiro sinal de vida. É aquele negócio que você achava que tudo ia dar errado. Primeiro você achava que tudo ia dar certo. Alegria. Depois você acha que tudo vai dar errado. Estou embaixo da terra, estou sendo pisado, estou morrendo, não vou resistir, ninguém lembra de mim. Depois disso vem o primeiro sinal de alegria, o primeiro sinal de vida, é aquele brotinho crescendo. É quando José, ele é chamado para governar a casa de Potifar, sabe? É quando você acha que a sua promessa, ela vai se resumir aquilo ali. Nossa, cresceu um brotinho aqui, eu vou me agarrar aqui, nunca mais eu vou sair daqui, é isso que Deus tem para mim. Mas não é só isso. Esse primeiro momento, onde nasce uma primeira fagulha, e voltando aos exemplos, se Deus te prometeu que você vai ser um grande pregador, é a sua primeira pregação. Se Deus prometeu que você vai ser um grande empresário, é a primeira vez que as coisas começam a dar certo, que as contas batem. Porque você que passa por isso, muitas das vezes, você que se identifica com essa promessa de Deus, de ser alguém que vai ajudar na obra de Deus financeiramente, você sabe que muitas das vezes as contas elas não vão bater. É o processo de morte. Aí a primeira vez que a conta bate, que sobra alguma coisinha, é essa semente germinando. Amém? Aquela primeira palavra que você prega, é essa semente germinando. Aquela primeira música que você é chamado para tocar no Ministério de Louvor, é essa semente germinando. Aquele primeiro projeto que passa e dá certo, é essa semente germinando. Amém? Esse momento em que a semente germina é como se fosse um bebê dando seus primeiros passos. É um bebê dando seus primeiros sinais ali de que ele está crescendo. Amém? Depois disso, a Bíblia nos fala que depois que a semente germina e cresce um brotinho, já cresce um talo. E o que é o talo da árvore? O talo é aquilo que vai alimentar a árvore. É aquilo que vai dar sustentação. É aquilo que vai dar força. Depois que você germina e cresce um talinho, você já acha que está bacana,
esse é o momento em que nós devemos redobrar oração, redobrar jejum e redobrar a vigilância. O momento em que o talo cresce é onde nós vamos firmar cada vez mais os nossos pés na nossa base, na nossa rocha, que é o Senhor. Amém? Nós não podemos deixar passar essa fase, porque é uma das fases mais importantes. Depois que o talo cresce, nós conseguimos ali ver as primeiras folhas. E é o momento em que as espigas começam a aparecer. Ou que as flores começam a aparecer. E o que é as flores, irmão Mateus? As flores são os primeiros sinais do seu ministério. Quando nós vemos flores em uma árvore, nós sabemos que daqui a pouco tempo nós veremos frutos, certo? As flores, elas deixam a árvore mais bonita. As flores são sinais de que vem coisa nova e coisa boa por aí. Amém? Mas não só isso. Pelas flores, nós descobrimos de que essa árvore se trata. Pelas primeiras flores, pelos primeiros indícios, nós descobrimos onde o Senhor vai nos levar. As flores, elas significam um momento em que as pessoas começam a olhar para nós e falar: você tem potencial. Você tem potencial para ser um empresário. Você tem potencial para ser um pregador. Você tem potencial para ser um grande músico. Você tem potencial para ser um político. Mas eu lembro de uma frase de uma pessoa que ela disse que não é para você ficar feliz quando as pessoas dizem que você tem potencial. Porque se você só tem potencial, quer dizer que você ainda não fez nada. Se você só tem flores, quer dizer que você ainda não frutificou. Mas também quer dizer que você está chegando lá. Amém? Depois que as flores crescem, e Deus ele consolida a nossa promessa, consolida aquela árvore, e dizendo: aquela árvore vai dar tal fruto. Aquelas flores ali, elas são de um jambeiro, então daqui a pouco vai nascer um jambo. Aquelas flores ali são de uma mangueira, então daqui a pouco vai nascer uma manga. Depois desse momento, é o momento dos frutos. Depois que você passou pelo momento da morte, de ser desprezado, de ser humilhado, de jogar em terra por cima de você, ser esquecido. Depois que você passou pelo momento em que cresce o seu brotinho, e você fica muito feliz, mas logo as pessoas te esquecem também, você vira só mais um. Depois que você passou pelo momento onde as pessoas olham para você e falam: olha, esse irmão ele tem muito potencial, mas eu acho que ele só vai ficar no potencial. Chega um momento em que Deus começa a te dar os primeiros frutos. Chega um momento em que a promessa, ela começa a dar os primeiros frutos. Amém? Mas, antes dos frutos ficarem maduros, eles ficam verdes. E nós não podemos colher os frutos verdes. Quando nós colhemos os frutos verdes, eles não são bons para o propósito deles, que é a alimentação. Amém? E nesse momento eu quero te trazer o exemplo de Abraão. Abraão, que é considerado o pai da fé, ele colheu um fruto verde. A Bíblia nos fala que Abraão, ele é o pai da fé, porque mesmo recebendo uma promessa, sem ter condições daquela promessa se cumprir, que era a promessa de ser o pai de multidões, ele continuou confiando e acreditando na promessa. Amém? Por que essa promessa não tinha condições de se cumprir? Porque ele e sua mulher, sua esposa, já eram bem avançados de idade. Sua esposa não poderia mais ter filhos. Mas Abraão, ele confiava na promessa. Tanto que quem indicou para Abraão um caminho mais curto, bora colher verde aqui, foi sua esposa. Ela falou para ele: deita com a minha serva e dá uma forcinha para Deus, para que se cumpra a promessa dele na sua vida. Mas sempre que nós tentarmos colher um fruto verde, ele vai apodrecer antes de amadurecer. Amém? Eu lembro que quando nós compramos o mamão, né? E o mamão ele tá verde,
tem um negocinho que a gente faz que é para tentar fazer com que ele amadureça. Nem sempre dá certo. Na maioria das vezes dá. A gente risca o mamão, machuca o mamão e depois coloca ele dentro do forno, que é para ele amadurecer. Amém? Eu entendi que se nós tentarmos colher o fruto verde, a única coisa que vai acontecer conosco é ser cada vez mais machucados e ser deixado na estufa de Jesus, para que a gente venha a amadurecer mais. Amém? Então, essa promessa que Deus ele tem para mim e para você, e eu quero que você fique firme nessa promessa que Ele te entregou, seja de ser um advogado, um médico, um engenheiro, ou as outras coisas que nós já falamos. Tudo isso precisa passar por um processo. A perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Essa passagem de 2 Pedro, ela merece uma ministração só sobre ela. Amém? Porque ela começa nos dizendo o porquê de Deus ele nos entregar as nossas promessas. O porquê que mesmo antes de nós estarmos prontos, mesmo antes da gente ter algum sinal de que a gente vai servir para alguma coisa, Deus ele já entrega a nossa promessa. Amém? Ele diz que as promessas, elas são entregues a nós para que nós não nos afastemos da natureza divina. Isso. Para que nós não nos entreguemos aos desejos da carne. Amém? No começo do versículo
repita comigo: conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Por que o conhecimento é a característica de um cristão maduro? Porque eu e você precisamos saber aquilo que Deus ele nos entregou. Amém? Um peixe, se ele achar que ele é uma ave, ele nunca vai ter sucesso, porque ele nunca vai conseguir voar. A semente de manga, ela nunca vai ter sucesso querendo dar uva, porque ela nunca vai dar uva. Se Deus me chamou para ser um médico, e eu tenho no meu coração o desejo de ser um policial, eu não vou conseguir ser um bom policial, não vou conseguir me destacar na minha profissão, porque Deus não me chamou para isso. Então o conhecimento de quem Deus é e o conhecimento do que Ele tem para você são as características de um cristão maduro, porque isso é imprescindível para a nossa caminhada. Amém? Segunda coisa, o domínio próprio. Deus ele não vai te entregar aquilo que Ele te prometeu, aquilo que já é teu, Ele não vai deixar que você pegue, se você não tiver o domínio próprio. Isso por questões óbvias. Amém? Imagina que Deus ele tem grandes bênçãos financeiras para te entregar. Por isso que nós precisamos ter o domínio próprio. Amém? Segunda coisa, a perseverança. Imagina que quando Deus ele te entrega uma promessa, se você não tiver perseverança de continuar naquilo ali que Ele te deu, você vai levar tudo a perder. E você não vai envergonhar só o seu nome, você também vai envergonhar o nome de Deus. Se você perguntar de grandes homens que já alcançaram ali, que eu diria o ápice do seu propósito, médicos renomados, advogados renomados, pregadores renomados, se você perguntar deles se eles ainda não têm dificuldades, eles vão falar para vocês que eles passam por dificuldades todos os dias. E é por isso que nós precisamos ter a perseverança. Amém? Além disso, nós precisamos ter piedade. Piedade com nossos irmãos, piedade com aqueles que ainda não chegaram aonde nós chegamos. Amém? Precisamos ter a fraternidade. Fraternidade é amar uns aos outros, é ser família. E por último, e o principal, nós precisamos ter o amor. O amor, ele é a principal característica de um cristão maduro. O amor, ele é o que rege tudo. Se nós estamos aqui hoje, é porque Deus nos amou. Se nós estamos aqui hoje, é porque Ele nos amou tanto que Ele foi capaz de se entregar por nós. E que Ele nos pede para nos entregar, a promessa que Ele tem para nós, é que nós amemos uns aos outros, assim como Ele nos amou. Amém? E para finalizar a ministração, eu peço que você fique de pé. E eu quero te dizer que para nós termos o processo de amadurecimento bem sucedido, para que nós passemos por todas as fases, desde a semente, que é a promessa lançada, até a parte de colher os frutos, nós precisamos ter 3 coisas, eu quero que você repita comigo. Primeiro, alimento. Segundo, esforço. Terceiro, tempo. Amém? Primeira coisa para que nós tenhamos um amadurecimento bem sucedido, um amadurecimento completo, um amadurecimento no tempo certo, é alimento de qualidade. Uma planta ela não vai conseguir crescer, se desenvolver num solo que não lhe dá os nutrientes necessários. Amém? Uma criança ela não vai conseguir crescer e se desenvolver num lugar onde ela não recebe a quantidade de alimento necessário. Qual é o nosso alimento? Qual é o nosso alimento? A palavra de Deus. Quando Jesus ele é tentado no deserto, ele fala ao diabo, ele informa ao diabo: olha, eu não sei se tu sabe, mas nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra
que procede da boca de Deus. Amém? Então, para que nós tenhamos um amadurecimento, um crescimento bem-sucedido, nós precisamos mergulhar, nós precisamos nos abundar neste alimento, que é a palavra de Deus. Segunda coisa, o esforço. Eu lembro que durante praticamente toda a minha adolescência, eu senti muitas dores no joelho, na coluna, não mudou muita coisa. Mas, quando eu ia no médico, minha mãe me levava ao médico, e eu falava para o médico ali, ainda com uns 12, 13 anos, que eu tinha dores no joelho, no tornozelo, em todas as articulações. O médico olhava para mim, não pedia nem um exame, nem nada, e falava, é dor do crescimento. E mandava para casa. Então, durante o processo de crescimento, nós vamos passar por dores. Amém? E é por isso que nós precisamos nos esforçar. Nós precisamos gastar energia. Nós precisamos gastar energia e força para que nós venhamos amadurecer. Um bebê, quando ele está crescendo, ele precisa pular, ele precisa andar para que seus músculos se fortaleçam. Uma planta, quando ela está crescendo, ela precisa de energia do sol, energia do solo, para que ela cresça forte e saudável. Não é diferente de mim e de você. Durante o nosso processo de amadurecimento, como foi falado, nós vamos passar por dores do crescimento. Às vezes nós vamos ser riscados, como um mamão. Mas isso quer dizer que nós estamos crescendo. Amém? Que nós estamos amadurecendo. E a última coisa que nós precisamos ter consciência e saber aproveitar para que o nosso processo de amadurecimento seja bem sucedido e que nós venhamos pegar aquilo que Deus já nos entregou, é ter entendimento que para que o amadurecimento seja perfeito, nós precisamos esperar o tempo certo. Como eu falei, muitas vezes nós queremos passar à frente de Deus, nós queremos colher a fruta ainda verde, queremos dar uma ajudinha a Deus, queremos cortar um caminho para fazer com que a promessa se cumpra. Mas não é assim. Deus, Ele não irá nos abençoar se nós fizermos isso. Deus não irá te abençoar se você tentar cortar o caminho, pegar o caminho mais fácil. Porque o que Ele tem para mim e para você é algo perfeito. O que Ele nos entregou é algo perfeito. Provérbios 4,18 nos diz que a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Nosso processo de amadurecimento, nosso processo de conquista daquilo que Deus já nos deu, é como a luz da aurora. No começo, ela é fraquinha, mas ela vai brilhando, e ela vai crescendo mais e mais, até que seja dia perfeito. Isaías 41, versículo 13 diz: pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e diz a você: não tema, eu o ajudarei. Eu sei que o processo de amadurecimento, ele é difícil. E muitas das vezes, nós achamos que estamos amém? Deus, Ele já nos entregou uma herança extraordinária. Ele já te entregou aquilo que te prometeu e você precisamos. Deus, Ele sabe o que é melhor para mim e para você. E se você se perdeu no meio desse processo, se você saiu dos caminhos do Senhor, se você saiu desse caminho de amadurecimento, eu quero te convidar a voltar. Eu quero te convidar a voltar a esse processo de amadurecimento para acessar aquilo que Deus tem a você.
O Senhor, Ele quer te pegar pela tua mão, Ele quer te ajudar e Ele quer te levar até o reino dEle, até o momento onde Ele vai te entregar todas as promessas. Mas nós, eu e você, precisamos nos entregar a esse processo. Precisamos nos entregar a Ele e viver isso todos os dias. Amém?